E aí, manos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? Nossa videoaula é dando continuidade às nossas aulas sobre divisão de polinômios. Hoje nós vamos aprender a utilizar o dispositivo prático de Briot-Ruffini para fazermos a divisão entre dois polinômios. Esse dispositivo só pode ser utilizado quando o divisor for um binômio de formato x mais a ou x menos a, ou seja, do primeiro grau. Vamos ver na prática como é que nós utilizamos esse dispositivo. Neste exemplo nós temos o seguinte, efetuar a divisão do polinômio p de x igual a 3x ao cubo mais 2x² mais x mais 5 pelo binômio d de x igual a x mais 1. Percebam que esse binômio aqui já está no formato que eu avisei no início, né? X mais a. Utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini. E como é que nós fazemos isso? O primeiro passo é determinarmos a raiz desse polinômio que é o divisor. E como é que nós determinamos essa raiz? Nós pegamos esse divisor e igualamos a zero. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Isolando a variável, nós vamos ficar que a raiz dessa equação é menos 1. Certo, pessoal? Então, sempre você vai fazer isso quando for para utilizar o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Vai isolar a variável e vai encontrar a solução dessa expressão do primeiro grau. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar duas retas, certo? E vamos pegar essa solução que nós encontramos no divisor e vamos colocar aqui do lado esquerdo. E qual o próximo passo, professor? Nós vamos pegar o nosso dividendo, que é esse polinômio p de x, né? Lembrando, se nós estamos dividindo p de x por d de x, o p de x é o nosso dividendo. Quais os coeficientes do nosso dividendo? Neste caso, nós temos 3, 2, 1, que está ali do lado do x, não é isso? E o 5, que é o nosso termo independente. Olha lá para p de x. E percebe de onde nós tiramos o 3, o 2, o 1 e o 5. São daqueles números que acompanham as letrinhas, né? Que são os nossos coeficientes. E aqui o termo independente, tá certo? Olha lá para o dispositivo. Como é que ele funciona? Nós sempre vamos repetir o primeiro coeficiente que nós utilizamos, que nesse caso é o 3. E vamos seguir sempre a mesma lógica. Multiplicamos pela raiz e somamos com o coeficiente seguinte. Como assim, professor? Vamos pegar o 3, vamos multiplicar por menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, né? Multiplicamos e vamos somar agora com o coeficiente seguinte. Menos 3 mais 2 é quanto? Isso mesmo, menos 1. Tudo bem, pessoal? Nós vamos fazer a mesma coisa agora, só que agora nós temos o menos 1. Vamos pegar esse menos 1, multiplicar pela raiz e somar com o coeficiente seguinte. Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 mais 1, isso mesmo, 2. Vamos pegar o 2 e vamos multiplicar agora por menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 5, 3, né? Isso, pessoal. Deu para entender? Sempre vai ser nessa ordem. Pega o coeficiente, multiplica pela raiz e soma com o coeficiente seguinte. Tranquilo? E o que isso significa? Esse último número aqui que sobrou, pessoal, é o nosso resto da divisão. Se o nosso resto aqui foi igual a 3, significa que quando nós dividimos o polinômio p pelo polinômio d, aqui ele deixou o resto 3. A partir daqui eu já posso afirmar o seguinte, que o d de x não é divisor do polinômio p, porque para ele ser divisor, o nosso resto deveria ser igual a 0. Mas você pode estar se perguntando, professor, e o quociente aqui? Qual seria o resultado dessa divisão? É simples, galera. Olha para os números que sobraram lá no nosso dispositivo. Não sobraram 3, menos 1 e 2? 3 menos 1 e 2?
eles são justamente os coeficientes do polinômio que vai ficar ali no quociente. Mas para e pensa comigo uma coisa. P de x é um polinômio de grau 3, né? Ele não tem lá em cima o x elevado a 3. E o d de x é um polinômio de grau 1, porque ele só tem um x, certo? Se nós dividimos aqui o p de x pelo d de x, o resultado vai ser um polinômio de grau quanto? Aqui embaixo, esse x é como se tivesse 1 no expoente, né? Quando eu divido um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1, eu repito aqui a base, ó, que é x, e subtraio os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, quer dizer que no meu quociente, eu vou ter um polinômio de grau 2. Volta lá no dispositivo. Significa que esse 3, ó, é justamente o coeficiente do termo de grau 2. Depois do grau 2 não tem o grau 1, então aqui, ó, o próximo vai ser o camarada que acompanha o x. Então vai ficar aqui menos 1x, não é isso? E quem é esse 2, professor? É o termo independente da expressão de grau 2. Então, ó, lá no nosso quociente, o resultado é 3x ao quadrado menos x mais 2. É o resultado dessa divisão, porém com o resto igual a 3. Vamos fazer mais um exemplo, só para a gente sanar algumas dúvidas? Então, pessoal, vamos dividir agora este polinômio por este binômio aqui. Como o divisor é do primeiro grau, nós podemos utilizar o dispositivo de Brillouin-Ruffini, não é isso? Primeiro passo, vamos pegar aqui o divisor e igualarmos a zero para determinarmos a raiz. Nós temos aqui que, neste caso, nossa raiz neste caso é igual a 1. Então, aqui no dispositivo nós colocamos 1, não é isso? Aqui do lado nós colocamos os coeficientes dos termos do polinômio do dividendo. Então, vamos colocar o seguinte, ó, 1, menos 11, 34 e menos 24. Não é isso? Como é que a gente faz agora? Repete o primeiro coeficiente e a gente segue o mesmo raciocínio, né? Multiplica pela raiz e soma com o coeficiente seguinte. 1 vezes 1, 1 menos 11, né? Porque se eu unir 1 mais menos 11 é a mesma coisa que 1 menos 11, ficamos com menos 10. Vamos usar o menos 10 agora. Menos 10 vezes 1, menos 10. Menos 10 mais 34, quanto, galera? 24, não é isso? Multiplicando o 24 por 1, 24. 24 menos 24, 0. Isso significa que nosso resto é igual a 0. Se é igual a 0, significa que é uma divisão exata. E qual o quociente dessa divisão, professor? Vamos lá. Se aqui nós tínhamos um polinômio de grau 3, sendo dividido por um polinômio de grau 1, ó, grau 3 dividindo por grau 1. Então, o resultado vai ser um de grau 2, porque a gente sempre subtrai esses expoentes aqui na divisão, né? Então, quem sobrou aqui no nosso dispositivo foram os coeficientes deste polinômio de grau 2. Então, nós ficaremos com 1x elevado a 2, menos 10x, mais 24, não é isso? Este é o nosso quociente. Se nós tivéssemos utilizado o método da chave, nós iríamos passar um tempão calculando essa divisão, não é isso? Com o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, essa divisão é possível de forma bem prática, lembrando que só serve para casos específicos, como eu expliquei no início do vídeo. Para completar, eu vou fazer um novo exemplo, agora vocês precisam prestar muita atenção em um detalhe. Vamos lá? Para concluir, nós vamos fazer essa divisão aqui, pessoal, ó, com este exemplo. Neste caso, nós podemos usar Brillouin-Ruffini, né? Vamos primeiramente determinar a raiz daqui do divisor, que nesse caso a raiz é 2, não é isso? Vamos montar o nosso dispositivo, colocando aqui do lado esquerdo o 2
E aqui os coeficientes. Neste exemplo, nós precisamos prestar atenção no seguinte. Se é um polinômio de grau 5, nós devemos lembrar que um polinômio completo de grau 5 possui as seguintes variáveis: o x elevado a 5, o x elevado à quarta, a terceira, ao quadrado, o x e o termo independente. Não é isso? Percebam que neste caso nós temos um polinômio de grau 5, porém incompleto. Aqui nós vamos colocar o 3 porque ele é o coeficiente desse grau maior, né? O grau 5. Depois do grau 5, nós deveríamos nos deparar com uma variável com x elevado à quarta. Como ela não aparece, nosso coeficiente aqui tem que ser 0, tá? Não esqueçam. X à quarta não aparece, então é 0. Agora x à terceira, menos 3. X ao quadrado, 2. Depois do x ao quadrado, deveria vir alguém acompanhado do x, né? Que é a mesma coisa que x elevado a 1. Como não aparece, nós colocamos o 0. E por fim, o termo independente. Isso é muito importante e nós não podemos esquecer, tá certo, pessoal? No dispositivo prático de Briot-Ruffini, nós sempre temos que pensar no polinômio em sua forma completa. Esse que fica aqui no dividendo. E agora é só usar o raciocínio do dispositivo, né? Multiplica pela raiz e une, soma, com o coeficiente seguinte. 3 vezes 2, 6. 6 mais 0, 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 mais 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 mais 0, 40. 40 vezes 2, 80. 80 menos 5, 75. Então, pessoal, o que é que isso significa? Que o resto dessa divisão é 75, ou seja, não é uma divisão exata. Então, x menos 2 não é divisor desse polinômio aqui, inicial, né? E estes números aqui do dispositivo são os coeficientes do quociente, né? Que é o polinômio que vai ficar lá no quociente da divisão. Se nós tínhamos um polinômio de grau 5 sendo dividido por um polinômio de grau 1, então agora nós vamos ter como resultado um polinômio de grau 4, não é isso? Sempre vai ser um grau menor do que esse grau do polinômio do dividendo, tá? Como aqui eu tenho um grau 5, quando eu divido por esse polinômio do grau 1, aí vai diminuir um grau, vai ser um polinômio de grau 4. Então nós ficaremos com o seguinte nesse quociente: 3x à quarta mais 6x à terceira mais 9x quadrado mais 20x mais 40. Esse daqui é o nosso quociente da divisão. Certo, galerinha? Deu para entender? Qualquer coisa comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e valeu!